fazer. É porque ela faz um barulho quando liga, então eu tenho que... Pode ir. Bom, em função dessas tecnologias, do aluno levar um celular para a sala, etc., você acha que isso mudou um pouco em relação ao aluno ser menos disperso, mais disperso em relação ao passado? Não, muito mais disperso. Né? Foi o que eu falei antes. Ele é extremamente disperso. Tá? É extremamente disperso. Agora, se você negociar, processo de sedução. Tá? Se você seduzir esse aluno, você consegue travar uma boa batalha e, para usar uma linguagem de rede social, ele consegue compartilhar as duas coisas. A aula e... Agora, as novas tecnologias também têm aspectos positivos. Exemplo, vamos deixar bem claro aqui, exemplo, mesmo para atividades acadêmicas, se você passa um trabalho, eles criam grupos fechados em rede social e por ali eles avisam, olha, tem um texto tal, não sei onde, a prova vai ser no dia tal, não sei, o professor pediu para avisar isso. Né? Tem toda uma dinâmica que flui por aí. Né? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, sabe? Eu não caio naquele pessimismo, meu Deus, tudo era melhor antes. Isso não é avaliação, isso é nostalgia. Né? Eu acho que a gente tem uma diversidade, uma riqueza cultural muito grande. O ser humano é de uma riqueza, de uma indeterminação brutal. Então eu sou otimista. A gente tem dispersão? Tem. Tá claro que tem. Mas agora, é interessante. Se a minha geração, a geração anterior à minha, considerava, eu era chamado de geração Coca-Cola. Né? Era uma geração que não tinha muita fundamentação, que não tinha não sei o quê. E, no entanto, essa geração ela se torna uma geração extremamente politizada e tudo mais. E também não vamos nos iludir. Esses alunos são politizados. Agora, lamentavelmente, por uma ideologia neoliberal, por um pensamento, cresceu muito o conservadorismo político entre os jovens. E isso se reflete em sala de aula. Claro que se reflete. Mas nada que trave o diálogo. Você, como é que eu vou dizer? Por que você acha que está tendo esse conservadorismo, que está mudando a cabeça, que o pessoal está indo mais para a direita? Essa ofensiva conservadora, essa hegemonia neoliberal é mundial. Né? É mundial. Basicamente, a decorrência disso mesmo, da hegemonia. E o que é hegemonia? Né? Hegemonia é produção de sentido, é articulação de prática e costumes. Né? Então nós vivemos um momento em que as sociedades estão indo para a direita, não é só no Brasil, não. Como a gente aqui tem instituições políticas mais frágeis, tá? Tem uma tradição de militância menor, porque em países vizinhos, como a Argentina, por exemplo, né? Você tem uma juventude bastante... Você vê, é uma juventude que ela é conservadora em termos políticos e mais avançada em termos de costumes. Eles só se dão conta de que as coisas não podem ser separadas dessa forma. Eu vou ser bem conservador na área política e vou ser bem avançado, liberal, flexível, liberal no sentido de flexibilidade, liberal em termos de costumes, quando eles observam o resultado das escolhas políticas. Né? De repente, eles são favoráveis à união civil entre homossexuais. Nisso, eles dão um banho na minha geração. Tá? A minha geração era homofóbica, bem mais homofóbica que a de hoje. Ela, em termos de costumes, era bem mais conservadora. Tá? Mas aí, ao fazer a escolha política conservadora, o que é que eles arrumam? Eles arrumam um congresso que vai provavelmente votar contra a união civil entre homossexuais, votar contra a descriminalização do usuário de droga. Em suma, conquistas obtidas na área dos costumes podem ser perdidas na escolha política. Eu acho que eles começam a perceber isso também. Agora, a ofensiva conservadora, repito, se deve a um movimento que ocorre no mundo inteiro. É um novo patamar do capitalismo. Né? O que é a globalização? É a mundialização do capital, é o capital financeiro. Tá?
É o capital financeiro se superpondo ao capital produtivo e criando subjetividades fluidas, né? Inclusive há um autor chamado o Bauman, né? Que ele trabalha exatamente com isso, com a modernidade líquida. As coisas fluem, são muito líquidas, são muito rápidas. Tem mais Eu alguma vou, faz a pergunta seguinte, para ele responder. Então é uma faculdade líquida? Pergunta isso. Se isso aqui é uma faculdade líquida. É. Não, a faculdade em si, né? Pelo que você está colocando, essa questão da modernidade líquida. A própria faculdade, pelo que você falou, o aluno, apesar de toda essa competência técnica que ele leva, mas ele não sabe fazer escolhas. Então, Ele vamos fazer pensa as no momento. faculdades, né? É, as Não, faculdades. é faculdade de uma forma geral. É. Pergunta ele. Pergunta o quê? Você Então é uma faculdade. Então, é porque o nosso trabalho se chama faculdade líquida, por isso que ele está querendo reforçar. Deixa eu explicar. As faculdades, os colégios, as universidades, quando surgem, tá, eles são produtos de uma sociedade disciplinar. Nós hoje vivemos numa sociedade de controle, né? Então é muito difícil você, numa sociedade de controle, manter um tipo de ensino que era feito para uma sociedade disciplinar. Esse é um aspecto. Quanto à liquidez, né, da faculdade, rigorosamente eu não saberia responder pelo seguinte, porque se, como Marx disse, eu vou voltar a citar Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar, né, eu acho que de repente algumas coisas se sedimentam. Tá? Então o aluno daqui, agora eu vou citar bem a faculdade, a faixa, ele tem uma característica que, mantidas as devidas proporções em termos de poder aquisitivo, eu vejo na PUC, que é aquela coisa assim de manter um elo afetivo com a instituição em que estudou. Sentir um certo orgulho do curso que fez, da instituição onde fez esse curso. Então, líquidos são assim, algumas disciplinas, né? A produção de esquecimento é uma coisa sensacional. Eu dou aula para 2 períodos, primeiro e segundo. Em algumas vezes eu repito a mesma aula para dizer, olha, eu quero que vocês lembrem disso. E eu noto que eles não lembravam nada. E eu estava achando que eu estava me repetindo. Eles já não tinham lembrado, quer dizer, escorreu como água, né? Então eu diria o seguinte, as universidades estão líquidas. Saibamos nadar. Não, mas deixa eu só